Bem, pessoal, vamos lá. Vamos a mais um estudo aí, né? Que está em 2 de Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz assim, ó: Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Tá entendendo? A Bíblia diz bem assim, ó, que temos que prosseguir em conhecer o Senhor. Mas você só pode conhecer o Senhor quando você vai adquirindo experiência. E a experiência só é tirada de situações extremamente difíceis. Tá entendendo? E a própria Bíblia diz, né? Sem Cristo, sem Jesus, nada podemos fazer. É por isso que aqui está dizendo assim, ó, que Deus nos conduz em triunfo em Cristo. Fora dele, meu irmão, nada podemos fazer. Ele falou isso aí na parábola, né? Tem uma parábola da figueira lá, ele falou que toda árvore, né, todo galho que é conectado a ele, meu irmão, não tem como vencer, não tem como progredir, não tem como... Temos sim a vitória só em Cristo. Sem mim nada podemos fazer. Temos que estar ligado, conectado a ele. Tá entendendo? E triunfo é isso. Triunfo é quando você está em mega desvantagem, em alta vulnerabilidade, em alta iminência de morte, cercado por todas as espécies de situações, bombardeado, meu irmão, aí, de forma implacável pelos seus inimigos. É calúnia de um lado, é perseguição do outro, é as pessoas se unindo, se agregando, se ajuntando contra você, e você fica aí sem saber o que fazer, né? Você está perdido. Eles são mais fortes do que nós. Foi assim que Davi descreveu nos Salmos. Eles são mais fortes, mais poderosos e mais numéricos do que nós. Tá entendendo? E aí você fica aqui perdido, procurando, vasculhando na sua mente aí, nessa cachola aí, né? Do seu crânio, do seu cérebro, alguma, alguma saída, e não tem saída. A saída está em Jesus. Tá entendendo? Tá aqui, ó, escrito aqui, ó, que Deus nos faz triunfar em Cristo, porque o próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer. Então, isso é eminência, isso é triunfo. É quando você está diante de uma mega iminência de morte, em uma mega desvantagem, sabe, desarmado, sabe, você está realmente embaixo, totalmente desvantagem, meu irmão. Só lhe resta agora o triunfo. Só para falar aqui mais um pouco sobre o triunfo, né? Teve um filme, né? Na década de 1980, que, cujo título era Karate Kid, A Hora da Verdade, né? E o que foi que aconteceu ali? E o que foi que aconteceu? Esse filme, ele, ele é, ele estreou aqui no Brasil em 1984, se eu não me engano, tá entendendo? Aonde mostra, né, um jovem que é treinado por um chinês lá, um japonês, sei lá, e aí de repentemente o cara vai pra final, e na final ele vai lutar com o oponente dele, com o adversário dele. Só que o adversário dele, além de ser melhor do que ele, era mais forte e tinha uma técnicas mais apurada, começou a fazer ele apanhar, né? Ele foi apanhando. No final, ele, para piorar a situação, ele, ele quebra a perna, né? Ele fica com uma das pernas aí quebrada. Ele fica praticamente desarmado. Se estava difícil vencer com os 4 membros inteiros, imagine com a perna quebrada. E agora, faltando muito pouco tempo e quase nada, ele apelou para o último recurso que ele tinha, né? Que ele tinha um golpe lá que Dr. Miyagi tinha ensinado a ele e tal. E ele aplicar o tudo ou nada, meu irmão. Já tá na guerra, meu irmão. É pra jogar do jeito que pode se jogar, tá entendendo? E o que foi que aconteceu?
quando esse oponente dele veio de contra ele, onde o oponente dele estava todo inteiro, tá entendendo? O oponente dele estava todo inteiro, estava bem, tinha tudo a seu favor, a torcida, era, ele era treinado em uma boa academia, tinha todos os recursos aí. E aí ele foi para cima, né, de Daniel San para poder dar ultimato. Só que Daniel San aprendeu com seu Miyagi, é tipo assim, um golpe, o último golpe, o último recurso. E aí ele utiliza esse último recurso e realmente ele obtém a vitória. E aí, o que é que você vê aqui? Você vê um triunfo. Isso é triunfo. É quando você, assim, não. Você tem desvantagem, tá entendendo? E com essa desvantagem você tem que vencer a si mesmo, não tem pra onde correr, tá entendendo? Você, mesmo ferido, você tem que vencer a batalha. E foi assim que aconteceu com o Daniel San. Ele venceu, né? Mas isso aqui foi um filme, né? Um filme meio romantizado, tal, da década de 1980, eu acho que em 1984 surgiu esse filme aí, sabe? Mas assim, pessoal, veja aqui também, né, a questão aí de Gideão. Gideão é um cara extremamente medroso, sabe? Em que Deus dá uma missão a ele que só ele podia fazer. E ele tenta fugir da missão, como muitos outros tentam fugir, mas só que Deus não permite. E aí Deus ele vai reduzindo, né, o exército de Gideão, porque assim naquele tempo vencia-se uma batalha, uma guerra, quem tinha muito, sabe? Naquele tempo não tinha tecnologia, mas quem tivesse números, números era algo realmente muito, mas muito vantajoso mesmo, sabe? E um exército numérico tinha grande probabilidade de dominar o outro exército que não tinha tantos números assim, né? Aí o que é que acontece? Acontece que o exército que Gideão imaginava, Deus ele foi tirando. E ficou o exército da imaginação de Deus, que só era 300. Aquilo ali realmente deixou um pouco Gideão desconfortado, porque Gideão sabia que o exército inimigo era quase que incalculável. Mas em contrapartida, Deus estava do lado de Gideão. E Deus não trabalha com número. Deus trabalha com o poder dele. E Deus do seu lado, do outro lado pode estar, meu irmão, o exército mais poderoso do planeta Terra. Ele vai cair, meu irmão. Não adianta. Tá entendendo? Pode vir um conglomerado. Davi falou isso. Muitos são os que se levantam contra mim. Ainda que um exército se projete contra mim, não temerei, porque o Senhor está comigo. Vocês estão entendendo? Então assim, não adianta, sabe? As pessoas se unir, se agregar contra você, sabe? Se juntar conforme Davi disse, os fortes, poderosos, se uniram contra mim. E foi esses fortes e poderosos que se uniram também contra um profeta chamado profeta Daniel, que vamos falar daqui a pouco, né? Mas vamos ficar aqui mesmo, né? No caso de Gideão. E Gideão, meu irmão, com muito pouco e quase nada, ele triunfa e ele tem uma vitória esmagadora contra os inimigos. E aí você vai ver o mega hiper giga poder de Deus. Deus ele não trabalha com números. Quem trabalha com números, com o que vê, é homens. Tá entendendo? O homem ele trabalha com isso. O que assegura a vitória do homem é o que ele vê. Deus ele trabalha com o seu poder. Tá entendendo? Quando Geazi ele saiu desesperado para procurar o profeta Eliseu falou assim, não temas, maior é o que está conosco do que o que estão com ele. E quando Eliseu orou para Geazi, a escama caísse do olho dele, ele visse realmente o que realmente estava acontecendo, o mundo espiritual se abriu e ele viu um exército incalculável
dominando o mundo físico, dominando o exército físico, dominando o espaço ali, né, físico daquele exército inimigo. Aparentemente, só com a visão física, Jesus ficou perdido, mas quando ele viu outro exército, né, com cavalos de fogo, e tal, aí ele se acalmou. Ele realmente esse exército que está aqui é muito fraco para o exército de lá, né? O exército de Deus. Então Deus tem todo o poder e domínio. E Gideão, né? Não só Gideão, como também o próprio Elias obteve a vitória. Então as vitórias muitas vezes vêm através do triunfo, tá entendendo? Mesmo com muito pouco e quase nada, Deus nos dá a vitória. Teve também uma questão aqui também do profeta de Daniel. Uma coalizão de inimigos, eles armaram, né, eles arquitetaram, eles forjaram, né, contra Daniel e obteve resultado. E com esse resultado, Daniel foi parar na cova dos leões. Em total desvantagem, o que Daniel só esperava ali agora era a morte, pô. Tá entendendo? Eram muitos inimigos poderosos contra ele. Para você ter só uma ideia, primeiro, Daniel ele é conduzido por uma força inimiga que tem resultado. Segundo, Daniel é jogado de cima para baixo, tá entendendo? Ele já estava em idade e aqui ele cai lá embaixo, né? E aí ele se machuca, provavelmente ele se machuca e jogaria de qualquer jeito. E ali a mente de Daniel vai trabalhando, né? Só tem duas coisas ali. Ou Deus é com ele, ou ele vai morrer. Dos dois, um. E aí o que foi que aconteceu? Daniel, ele fica aos poucos observando que os inimigos dele, que agora está do alto, ele está embaixo, Daniel perdeu sua posição, né? Sua posição, perdeu seu status, perdeu, né, o seu governo, que ele era uma espécie de ministro, tá entendendo? Então ele foi reduzido ao nada. Ele virou um mero mísero homem e estava ali agora, onde tinha que estar condenados à morte, ele agora estava nesse estado, nessa situação. Daniel se viu na pele dessas pessoas agora. Porém, Daniel era inocente. E aí lançaram o Daniel lá, na cova dos leões. Jogaram ele de cima para baixo. Ele aqui estava realmente, né, vivenciando essas angústias aí. E assim, ele foi jogado de baixo, de cima para baixo. Ele foi jogado também na cova dos leões, né? E Daniel, meu irmão, não tinha mais o que fazer, não tinha saída. Ele agora tinha que aguardar a Deus. E aí nessa situação, a pedra era movida para fechar, né? Agora, Daniel foi jogado de cima para baixo, perdeu sua posição, perdeu seus status, perdeu sua honra, estava vivendo ali como criminoso, ia morrer como criminoso. Daniel, quando a pedra estava assim envolta, era impossível sair dali, porque além de ser alto, a pedra era muito pesada, chance zero para Daniel. E Daniel ele foi vendo isso aí foi processando na mente dele, né? Como eu falei a você, ele só tinha duas saídas. Ou ele acreditava em Deus, confiava em Deus, ele morria. Só tem essas duas saídas. Tá entendendo? E aí, o que é que acontece? Acontece que era impossível sair. Primeiro que ele estava embaixo. Segundo que tinha uma pedra extremamente pesada. Que foi colocada ali com até animais de tração, né? Com o boi e tal. Que o boi puxou a pedra para trancafiar Daniel ali. E Daniel tá ali, vendo isso tudo e as coisas vai ficando escuro e Daniel fica em um breu. Daniel fica em uma escuridão, meu irmão. Aonde agora ele tinha que ali
conviver com os leões extremamente famintos, tá entendendo? Mas tem uma passagem aqui em Isaías, capítulo 50, versículo 10, que diz assim, ó, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. E foi assim que Daniel fez. Não tinha mais o que fazer, sabe? Tava todos ali contra ele, foi jogado de cima para baixo, não tinha como subir porque ele já era velho, né? Já tinha uma certa idade, a pedra era extremamente pesada e Daniel ficou ali aguardando ali sua morte chegar, tudo escuro, leões ali dentro e os leões têm um olfato muito aguçado. E ao perceber um ser humano ali, meu irmão, era um verdadeiro cardápio, né, da hora. Os leões iam devorar Daniel com toda a plena e total cabal certeza. Isso era nítido, né? Claro e evidente. Não tinha saída para Daniel. Mas foi ali dentro, na cova dos leões, tudo escuro, e com aquela impossibilidade toda, que mesmo ali dentro, Daniel, servo de Deus, saiu. Tá entendendo? E depois foi colocado os inimigos deles ali, tá entendendo? E esses inimigos não tiveram a mesma sorte de Daniel, né? Daniel sai dali com a experiência, como acontece. Quando seus inimigos é lançado, eles lançam você em certa cova dos leões, esperando o resultado, você sai dali ileso, sabe? Você sai dali com experiência. Não é a mesma coisa para com eles. Quando eles são jogados também na cova dos leões, provavelmente eles vão morrer. Porque Deus tratou os servos dele de uma forma e os inimigos de outra. Então, os inimigos de Daniel não teve a mesma sorte que Daniel. Foi a mesma cova, a mesma coisa. Daniel sai dali vivo e eles ficam ali e são mortos. Tá entendendo? Daniel triunfa. Isso é triunfar. Tá entendendo? Isso é triunfar. E assim, pessoal, teve um rei também chamado de Abiás. Ele morreu e ele foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho, chamado de Azar, fez uma grande reforma, derrubou postes e ídolos, proibiu o sacrifício de deuses estranhos, falsos. Ele proibiu o culto a deuses pagãos, tirou colunas de deuses aí estranhos. E aí ele fez uma grande reforma, né? E o reino de Judá viveu uma plena paz. Até que um etíope, tá entendendo? Um etíope ele marcha contra a cidade de Judá e com um exército de 1 milhão, tá entendendo? Esse etíope ele vai marchar ali com um exército de 1 milhão. E Azar ele só tinha no seu exército 300 mil homens. E o que acontece? Acontece que Azar com muito pouco e quase nada, contrariando as expectativas desse inimigo, rei, né, dos etíopes, esse monarca aí dos etíopes que estava marchando contra Judá, com um exército de 1 milhão, mesmo assim com muito pouco e quase nada, Azar, confiando em Deus, venceu. Isso é triunfo, tá entendendo? É quando não tem mais nada o que fazer, você não tem mais recurso nenhum, tá entendendo? O problema já existe, então você vai pegar e com esse problema aí você vai vencer seus inimigos. Você viu que eu falei aqui sobre, né, o filme Karate Kid, né? Onde aquele jovem ali, Daniel San, ele tá com a perna quebrada e tinha que vencer o inimigo daquela forma ali. Não tinha outro tipo de recurso. Ele não tinha muito o que fazer. Assim, meu irmão, é na vida. Veja o caso aqui, né? Veja o caso aqui, porque muitas vezes a pessoa fica dando desculpa. Não, rapaz, eu não venço por causa disso. Aí fica procurando bode expiatório para dizer que não vence. Aí é por causa de fulano de tal que eu não venço. É por causa disso que eu não venço. É por causa daquilo.
Meu irmão, você não vence porque você não tem força, você não tem coragem, você não confia em Deus. Porque quem confia em Deus é diferente. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Veja, vou ler aqui só uma situação, né, em que pessoas com deficiências físicas e adversidades extremamente sofríveis, e eles tinham adversidades terríveis no corpo, e mesmo assim eles venceram, tá entendendo? Veja o caso aqui, né, da cegueira de Milton. O cara era cego, pô. Milton era cego. A surdez também de Beethoven. O cara também era surdo. Veja quem é Beethoven. A poliomielite de Roosevelt. A pobreza, né, de Abraham Lincoln. O casamento trágico de Tchaikovsky. Os primeiros anos assustadores da pobreza de Isaac Hayes. A falta de audição e visão de Helen Keller. E até a ascensão de Asher Moran, saindo do gueto, se tornando uma celebridade. Tá entendendo? Enquanto tem pessoas aí que ficam aí, sabe? Não, não posso, não posso. Veja Michael Jordan. O cara no zero à esquerda se tornou o rei do basquete. Veja é, Fred Astaire, tá entendendo? Fred Astaire, aquele cara ali que muita gente não levou fé no cara e o cara se tornou um dos maiores dançarinos aí de Hollywood, tá entendendo? Um dos maiores homens que influenciou gerações, Fred Astaire, tá entendendo? E aí você vai ver pessoas que olhando para ele não tinha como ele fazer absolutamente nada. E tem gente que eu tô aqui, aí fica dando aí de coitadinho, pensando que as pessoas vai ter pena dele, vai ter pena dela, e não vai pra lugar nenhum, pô. Você vai ficar aí mesmo, tá entendendo? Tem uma frase aqui, né? Uma frase aqui que diz bem assim, ó, que os seres humanos, a maioria deles, desiste demasiadamente cedo, pô. Tá entendendo? As pessoas elas desistem muito cedo de seus sonhos, dos seus objetivos, sabe? Muito por conta de obstáculos que elas acham que elas não vão vencer, elas não vão triunfar. Tem outra frase aqui que diz assim: eu andava triste, sem sapatos e sem fé. Preste bem atenção, a pessoa andava triste, sem sapatos, sem fé, só porque ela não tinha sapato, até que até que ela viu que existem pessoas que não têm pé. Tá entendendo? Gente que não tem os membros. Aí ela entendeu que a situação dessas pessoas é muito pior do que a delas e estão aí vivendo, estão aí fortes, firmes, alegres, sabe? Vencendo os obstáculos, cursando faculdade, muito por conta da força que essa pessoa tem. Tá entendendo? E em Hebreus 11, Hebreus 11, falando sobre os heróis da fé aqui, né? É de suma importância porque nos dá força, né? Hebreus 11, versículo 33, vamos lá. Pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas e fecharam as bocas dos leões. Assim é o povo de Deus. Ele vai usar a fé para triunfar, tá entendendo? Para vencer, mesmo sem muitos recursos, tá entendendo? As mulheres receberam seus filhos de volta pela ressurreição e seus mortos, muitos foram torturados, não aceitaram o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. E aí, meu irmão,
Outros experimentaram escárnio, açoite, até cadeia de prisões. E prisões, né? E aqui você vai ver que essas pessoas que utilizam a fé, elas muitas vezes se encontram em estado extremamente desvantajoso. Era um estado extremamente desvantajoso. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada e da fraqueza, tiraram forças. Na batalha se esforçaram e puseram, ó, preste atenção, e puseram em fugida os exércitos dos estranhos, os exércitos dos inimigos. Então, assim, a alegria do Senhor é a nossa força, pô. Com muito pouco e quase nada, Deus vai fazer prevalecer suas promessas nas nossas vidas. Nós vamos vencer, nós vamos triunfar. Tá entendendo? Uma vez perguntado ao general aí, né? O general do exército de Israel atual, né? Eu não sei bem o nome dele, sabe? É Moshe alguma coisa, Moshe Dayan. Eu acho que é Moshe Dayan. E aí ele falou, qual a tática que você faz para vencer os inimigos? Porque assim, ó, eles venceram a Guerra dos 6 Dias, com muito pouco e quase nada. Tá entendendo? Depois, a Guerra dos 6 Dias teve uma coalizão, meu irmão, de várias nações contra o povo de Israel. Israel conseguiu vencer com muito pouco e quase nada. Surgiu outra guerra logo depois, chamada Yom Kippur. E ali, meu irmão, foi realmente algo inacreditável. E o exército de Israel foi pegado de surpresa, estava tendo muita baixa tal. E com muito pouco e quase nada, eles iam até agora recorrer a recursos nucleares, porque eles estavam perdendo. Mas mesmo assim, em algum momento, o povo de Israel ele começa a vencer, triunfar, com muitas percas aí, muitas baixas no seu exército, e vencer mais de 18 nações ali contra ele sozinho. Imagine aí, era mais de 1 milhão de soldados patrocinado pela Rússia, patrocinado aí até o mundo abandonou Israel naquele exato momento. Tá entendendo? A França abandonou e ficou do lado dos inimigos muito por conta dos petróleos, né? O mundo árabe é assim. O mundo árabe tem muito petróleo, ninguém vai querer se aliar a Israel, porque Israel não tem nada, pô. Tá entendendo? E aí aconteceu que ele, né, Israel, por não oferecer nada, praticamente a ONU virou as costas para Israel. Israel sozinho, mesmo os inimigos aí sendo patrocinados pela Rússia, a Rússia enviando todo tipo de carta, eles tendo muita baixa mesmo, a ponto de tentar agora usar os últimos recursos, que era a bomba nuclear. Israel não precisou e venceu os inimigos. Avançou a tal ponto que chegou na cidade de Cairo. Aí sim a ONU teve que intervir, né? Quando foi contra Israel, a ONU deixou à vontade, mas quando Israel avançou contra o Egito até a cidade do Cairo, ah não, agora vamos para a guerra. Quer dizer, pimenta no olho dos outros é refresco, né? Quando Israel precisou deles, eles aí, por causa do petróleo, eles deixou lá. Mas quando Israel começou a vencer, eles aí interviram. Vocês estão entendendo? E assim, pessoal, é com muito pouco e quase nada que o povo de Deus ele tem essa marca registrada neles. Tá entendendo? E assim eles frustram todas as expectativas dos inimigos. Tá entendendo? E os inimigos, eles assim, eles se apegam muito a números. E nós não, nós nos apegamos a Deus. E com muito pouco e quase nada, Israel sempre venceu e sempre vai vencer. E a Bíblia diz que nós, em Cristo, somos mais que vencedores. Sem Ele, nada podemos fazer. Tá entendendo? Então, assim, contrariando aí todas as expectativas dos inimigos, Israel ele sempre colocou de joelho
grandes inimigos. Tá entendendo? Esse povo pequeno aí, ele, no exato momento que ele se apega com Deus, ele se torna invencível. Que Deus continue nos abençoando. Amém e graças a Deus.